Então, eu vou passar algumas dicas que normalmente o pessoal eles perguntam bastante, né, sobre como foi o meu estudo para passar na 37ª exame da ordem da OAB. É, meu, o segredo não é o quanto tempo você fica estudando, e sim, tipo, a organização que você possui para você ter aquele método de estudo. Você tem que ver como que funciona para você. Por exemplo, no meu caso, na primeira fase da OAB, eu acho que eu estudei um mês antes, um mês e meio antes. Foi muito corrido, mas só que eu tinha uma organização do que estudar e quais eram as matérias que eu ia focar, aquelas matérias que eu tinha certeza que eu precisava estudar um pouquinho mais para conseguir pontuar algumas matérias que eu não tinha tanta afinidade. Outras matérias, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, essas são as matérias que eu classificava para mim como matérias que eu era obrigado a saber. Se você passa 5 anos numa faculdade de direito e você não tem uma mínima noção de direito administrativo, direito constitucional, direito aos humanos, ãh, e essas matérias mais propedêuticas, você não fez a faculdade de direito. Mas isso daí não é uma crítica. Muitas das vezes você não estudou realmente numa faculdade que se empenhava para realizar essas matérias com maior mérito. Então, o seguinte, se você vai fazer o exame agora da 38ª ou 39ª, que vai ser esse ano, primeira coisa, organização. Você só precisa tirar 40 pontos. Você não precisa mais disso. É 40 pontos. Tirando 40 pontos, você já vai para a segunda fase. Então, organize quais são as suas prioridades. Se você está apertado no tempo, deixou de estudar, seja por N razões, organize o seu tempo, foque em algumas matérias, tipo direito do trabalho, processo civil, direito penal, porque essas são as matérias que pontuam mais, que tem mais questões, direito empresarial também. Então, foque nessas. Você não precisa decorar as questões, você não vai conseguir. Só que você tem que ter um método prático para fazer a prova. No meu exame, eu simplesmente, como eu estudei um mês e meio antes da prova, de vez de eu ficar desesperado por estudar tudo e acabar não entendendo nada, o que que eu fiz? Eu foquei nas matérias mais importantes para mim, que eu classificava como mais importantes, e depois eu só fiquei fazendo simulado. Eu marcava sexta e sábado para fazer um simulado por dia. Como era um mês, são 4 semanas, eu pelo menos fiz uns 8 simulados das provas passadas. Então nisso, quando eu cheguei na prova, eu já estava calmo. Eu sabia controlar o meu tempo. A primeira prova, o primeiro simulado que você for fazer vai ser difícil. Mas os próximos, assim, você vai começar pegando a manha. E isso é um hábito que você tem que criar. Se você quer estudar para passar no exame da ordem, você precisa criar um hábito para estudar, mesmo que seja um tempo muito apertado, você precisa planejar, ter uma estratégia para ir para cima. Então, essa é a minha dica, pelo menos para a primeira fase.